somos Blog RH, diretamente do Conar. Estamos aqui com a Karen Leitsky, que esse ano está participando do congresso com a palestra Endomarketing, como utilizá-lo para apoiar o direcionamento estratégico do negócio. Karen, qual o papel do endomarketing no engajamento dos colaboradores? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que é engajamento, né? E o que engaja. E aí o endomarketing, entendendo isso, facilita. Então, acho que a primeira questão é o seguinte: por que as pessoas se engajam? O que é o engajamento e por que elas se engajam? Elas se engajam quando elas veem sentido em alguma coisa. E o endomarketing tem o papel de fazer sentido para as pessoas o que elas estão fazendo dentro da organização. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas o que é essa organização, para onde ela está indo, qual é a visão dela, quais são os valores dela. E aí, se isso fizer sentido para as pessoas, elas vão se engajar. Então, a gente tem que estar toda hora retomando esse sentido para a empresa. Como o endomarketing se direciona em relação à estratégia organizacional? Bom, ela precisa primeiro conhecer a estratégia, né? Então, essa é a questão. A primeira coisa, ela tem que conhecer muito bem a estratégia da organização. Ela tem que conhecer primeiro o negócio e a estratégia. E dentro disso, ela conhecer as pessoas que estão fazendo acontecer a estratégia. Porque o endomarketing tem o papel de fazer essa ponte entre as pessoas e a estratégia. E aí, se ela conseguir fazer essa ponte, se ela conseguir entender dos dois, eu acho que o caminho flui. E qual é o papel da liderança na estratégia do endomarketing? Na realidade, eu seria mais ousada, né, na pergunta. Eu diria assim: o endomarketing ele não vai existir como área se nós não tivermos lideranças entendendo o seu papel de comunicadores, né? Tu pode ter uma melhor área de endomarketing assim, construída com um melhor budget, com uma super agência, mas se a liderança que está na frente dos colaboradores não entender a importância da área, e não da área, mas a importância do que está sendo comunicado, nós vamos não ter uma área de endomarketing, né? Então, assim, a área de endomarketing ela tem que existir se ela estiver conversando com as lideranças e se ela estiver atendendo a necessidade também das lideranças, né? E aí, nesse ponto, a liderança é uma extensão da área. Ela é absolutamente uma extensão, um reforço da área. Então, tem que ser um trabalho muito em conjunto, né? E muitas vezes é a liderança que nos alimenta do que a gente está precisando comunicar, do que a gente está precisando conversar, do que a gente está precisando significar para as pessoas dentro da organização. E agora eu vou te fazer uma pergunta que acredito que muita gente já te fez e você está até cansada de responder essa pergunta. Como o RH consegue vender melhor essa estratégia de endomarketing para o CEO? Enfim, eu acho que eu já respondi um pouquinho quando eu digo o seguinte: primeiro, o RH tem que conhecer o negócio. A gente tem que falar a língua do negócio, né? Se a gente está falando em comunicação, a gente tem que saber se comunicar, então, com esse CEO. Né? E aí, se a gente conhecer o negócio e se a gente entender o que a gente pode, né, contribuir para esse negócio através das pessoas, fica fácil a comunicação, né? Fica mais fácil. O que muitas vezes acontece é que a gente entende muito de pessoas e falta o eixo do negócio, né? Então, eu acho que falta a gente poder entender cada vez mais o negócio e poder mostrar para o CEO que só através das pessoas é que a gente vai chegar ali, né? E aí propor. E a gente tem que ir propondo, a gente tem que ir se experimentando e no risco, né? Como eu comentei na minha palestra, às vezes é 5 passos para frente, 3 para trás, mas é indo em frente e com o tempo a organização começa a se dar conta da importância que o endomarketing pode ter, né, nessa ponte entre a estratégia e as pessoas. E agora uma pergunta importante. Quais foram os principais indicadores que demonstraram o bom resultado do endomarketing no grupo de média? Bom, eu acho que os principais indicadores para nós são os indicadores do negócio, de novo. Se o negócio vai bem, é sinal que, poxa, as pessoas estão fazendo sentido, para as pessoas está fazendo sentido trabalhar, alcançar as metas e entregar. Então, esse para nós é o principal indicador. Então, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, no nosso grupo, no grupo de MED, num ano muito difícil da economia brasileira, né, que foi o ano de 2016, que para muitas empresas com muita dificuldade, foi o ano que nós crescemos, né, assim,
batendo recordes em alguns dias, né, do ano de vendas, batendo recordes de eficiência, como, por exemplo, na nossa logística, que a gente bateu o recorde de eficiência. Então, assim, a gente não faria isso se não fosse através das pessoas, se não fosse com o endomarketing que estivesse significando para as pessoas o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Depois disso, a gente tem indicadores específicos da própria área e tem um indicador importante que é o indicador também de uma pesquisa de clima, por exemplo, de uma pesquisa de engajamento. Eu vou dar um exemplo, esse ano a gente aplicou a pesquisa do Great Place to Work. Uma das perguntas era o que faz você continuar trabalhando no grupo de MED? E 66% dessas respostas estavam vinculadas aos nossos valores, né? Porque as pessoas entendiam que os valores delas estavam conectados aos valores da organização. Então, assim, isso já foi um grande indicador de que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Comunicando para as pessoas quais são os valores. Karen, muito obrigado pela entrevista. É o Blog RH trazendo o Conar até você.